Olá, estamos aqui iniciando o ano de 2026 nas reflexões bíblicas de nossa igreja durante as celebrações da noite. Pela primeira vez deste ano, a nossa celebração será virtual e eu estou aqui com os nossos irmãos e irmãs para poder meditar nas Escrituras, começando assim também uma série de mensagens que nós perseguiremos durante os meses de janeiro e fevereiro. E eu já convido você a nos acompanhar nessa jornada que resultará em um conhecimento mais aprofundado sobre a espiritualidade dos discípulos de Jesus. Esse é o nosso objetivo. Nós queremos identificar quais eram as práticas, quais eram os hábitos, quais eram os exercícios espirituais que os primeiros discípulos de Jesus praticaram, como que eles faziam, que influência eles tinham, porque a espiritualidade é a essência da nossa vida cristã. Não é a religiosidade, não é o fato de você pertencer a uma religião, mas a maneira como você experimenta a fé em sua vida. E é isso que nos interessa nesta série de mensagens. Convido você a nos acompanhar, convido você a refletir conosco todos os domingos às 18h30. É claro que teremos domingo que a nossa reunião será presencial, mas também haverá domingos em que a nossa reunião será virtual. De todo modo, as nossas mensagens todas estarão aqui no nosso canal no YouTube. E você que está convidado a nos seguir no nosso canal, a curtir a transmissão e até a compartilhar como exercício de ministério, de evangelização, esta mensagem com os seus amigos e familiares, você poderá participar conosco dessa jornada tão importante para nós. Nós, inclusive, produzimos um texto que está no nosso blog e que vai ser base para a nossa inspiração para aquilo que fazemos. Os exercícios espirituais já existiam desde há muito tempo. Todas as religiões, todas as culturas tinham as suas práticas de espiritualidade. Aquilo que nós chamamos de ascese. A prática dos exercícios espirituais ou a ascese estava presente em todas as religiões, em todas as culturas, em todos os grupos que defendiam ideias e pensamentos sobre a experiência de Deus, sobre a fé, sobre aquilo que eles acreditavam. Nós vamos encontrar muitas pessoas naquela época desenvolvendo práticas comuns, esses exercícios que levavam a pessoa a ter uma experiência de descoberta de si, de cuidado de si e também de aproximação do sagrado, da experiência de Deus que eles podiam fazer. Jesus fez isso com seus discípulos. Jesus ensinou os seus discípulos a cuidarem de si, a terem uma experiência de descoberta do seu valor, da sua importância diante de Deus. Jesus também ensinou os seus discípulos a fazerem essa experiência de Deus como uma relação íntima e uma relação próxima. E havia muitas práticas que os discípulos de Jesus desenvolviam, e desenvolviam porque viam Jesus fazer a mesma coisa. Jesus tinha uma forma de espiritualidade própria. Ele também desenvolveu práticas na sua vida para poder se relacionar com o Pai, para poder amadurecer a sua convicção de Messias, de enviado de Deus. Vamos encontrar na Bíblia várias passagens sobre isso. E a cada domingo nós vamos descobrir uma dessas práticas que Jesus desenvolvia e que ensinou os seus discípulos a desenvolver. E que os seus discípulos desenvolveram de uma forma muito habilidosa, dando uma dinâmica toda própria para o cristianismo. E isso aconteceu antes mesmo de que as práticas de espiritualidade se consolidassem
naquilo que nós conhecemos hoje, por exemplo, de vida monástica, de vida reclusa. Porque geralmente, quando se fala de espiritualidade cristã, logo a gente lembra na vida dos mosteiros, daqueles que pertencem a ordens religiosas. Mas Jesus, junto com os seus discípulos, desenvolveram no dia a dia uma prática de espiritualidade que serviu para sustentar a fé em meio a perseguições, em meio a lutas, em meio a dúvidas, e é isso que nós queremos para nós nos dias atuais. Nós vamos começar a conhecer um pouco dessas práticas para que nós possamos aplicar também na nossa vida. Começamos hoje e vamos começar logo de cara com uma dessas práticas tão importantes. Serão 8 ao todo, mas vamos ver uma a cada domingo. Eu vou colocar aqui a apresentação da nossa reflexão de hoje e convido você a nos acompanhar daqui para frente. Veja então o que nós preparamos na apresentação da mensagem de hoje. A série de mensagens, então, chama-se A Espiritualidade dos Discípulos de Jesus. E nós vamos começar com a primeira dessas práticas de espiritualidade, que é a mais importante e a mais praticada em todos os grupos de espiritualidade, em todos os segmentos, em todas as experiências. Qual é essa prática? É a prática da oração. Como que os primeiros discípulos oravam? Como era a oração dos primeiros discípulos? E eu gostaria que você pudesse fazer essa descoberta junto comigo para poder também crescer na sua prática da oração. Quando a gente se converte, não sei se você se lembra disso, uma das primeiras coisas que a gente quer aprender é orar bonito, como os irmãos da igreja oram, não é verdade? Ah, mas eu não sei orar, dizem alguns que ainda não desenvolveram uma certa habilidade de orar em público. Mas a oração é algo muito objetivo, muito simples, mas carregada de um mistério que não é a sua forma. O mistério está no seu alcance. E é isso que vamos descobrir nesta mensagem de hoje. O texto que eu escolhi é um texto muito conhecido, você já deve ter lembrado em algum momento dessa passagem. Está lá em Lucas capítulo 11, verso de número 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Olha que coisa interessante. A oração é algo que chama a atenção de todos nós. E o discípulo de Jesus viu Jesus orando e quis aprender a fazer o mesmo. E ele sabia que o grupo de João Batista, que era um grupo muito próximo do grupo de Jesus, também fazia aquilo em público. Olha, gente, esse relato ele está relacionado com um fato muito importante sobre a nossa experiência de espiritualidade. É o fato de que a oração é a principal prática de espiritualidade quando nós tratamos da experiência de Deus na nossa vida cotidiana. Se você quer desenvolver uma prática de espiritualidade na sua vida, o começo é a oração. Se você puder desenvolver a prática da oração na sua vida, você já começa uma grande transformação na sua espiritualidade, você já começa a desenvolver uma espiritualidade que faz sentido. Os discípulos, eles entenderam logo do começo que a oração era muito importante para a caminhada com Jesus. Eles entenderam que se eles quisessem seguir Jesus, eles também teriam que orar.
Eles aprenderam que a primeira e a mais importante decisão diante de qualquer ação na nossa vida é orar. Antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar decisão, o que nós precisamos fazer é orar. Após verem como Jesus orava, um dos discípulos sentiu o desejo de também orar como Jesus orava. Os discípulos, aquele discípulo, ele desejou orar como Jesus. Mas aquele pedido que ele fez não era apenas a expressão de uma vontade, de ter uma experiência de Deus que fosse própria para aquele momento de um seguidor de Jesus. Ele queria fazer como que os discípulos de João também faziam. João ensinou os seus discípulos a orar, porque era comum naquela época em Israel, em toda a Palestina, haver muitos grupos messiânicos, muitos grupos que pregavam o fim dos tempos com uma mensagem apocalíptica, e todos esses grupos tinham uma marca distintiva, que era a oração comum do grupo. Essas marcas distintivas também faziam parte do tipo de mensagem que eles transmitiam para o mundo. Aquele discípulo, então, queria que o grupo de Jesus também tivesse uma marca identitária própria, uma oração que lhe fosse própria, que resumisse a essência da mensagem que eles pregavam, daquilo que eles acreditavam. E Jesus, então, ensina o Pai Nosso para eles, de um modo geral. Para Jesus de Nazaré, a oração era muito mais do que uma marca de identidade. Não era apenas uma experiência de identificação. Ela era a base da nossa relação mais íntima com Deus. A oração é expressão de nossa intimidade com Deus. Jesus falou muitas coisas sobre oração. Entre as muitas coisas que Jesus falou, nós encontramos algumas ideias importantes. Jesus falou, por exemplo, que Deus ouve todas as nossas orações. Mateus 21, 22. Tudo que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Falou em oração, Deus ouviu e vai atender conforme a sua vontade. A segunda coisa que Jesus também lembrou nos seus ensinamentos é que Deus espera que todas as nossas necessidades sejam levadas a Deus em oração. Nós precisamos aprender isso. Tudo que eu preciso, tudo que eu necessito, eu preciso levar diante de Deus em oração. Lucas capítulo 11, versos 9 e 10. Por isso eu lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Jesus também ensinou que Deus habita no meio da oração. É onde nós encontramos Deus, é quando nos reunimos em comunidade, em comunhão com alguém, para buscarmos a Deus em oração. Quando irmãos e irmãs se reúnem para buscar a Deus, Ele já está à disposição de quem o busca. É você desejar estar junto com alguém para orar, e Deus chegou primeiro. Mateus 18, 20 diz, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Os discípulos viram como Jesus orava e ouviram os ensinos do Mestre sobre a prática da oração. E eles viram que essa questão da oração para Jesus era de uma forma diferente das orientações religiosas de seu tempo. Jesus mesmo foi um exemplo de vida de oração.
Hebreus capítulo 5, verso 7, registra esse fato. Diz o autor da carta aos Hebreus: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Quais eram os hábitos de oração que Jesus tinha? Primeiro, Jesus se levantava cedo para orar. Marcos 1,35 diz que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantava-se, saía de casa e ia para o lugar deserto, onde ficava orando. Jesus também procurava lugares reservados para orar. Lucas 5,16 diz: Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus também falava diretamente com o Pai. Ele, quando orava, ele não fazia repetições de fórmulas mágicas, nem de frases de efeito. Ele conversava com o Pai. Ele falava diretamente com o Pai. Depois disso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. João capítulo 17, verso 1, a oração sacerdotal. Jesus olhando para o céu e dizendo: Ô Pai, eu estou aqui, eu já fiz a minha parte, agora faz a sua. Era isso que era a oração para Jesus. A religião judaica dava grande ênfase à oração, e Jesus era um judeu. Os discípulos de Jesus estavam muito apegados ao judaísmo ainda. O grupo dos fariseus, por exemplo, fazia questão de orar em público e orar em voz alta. Em uma das parábolas que Jesus contou, ele compara a prática dos fariseus com a realidade de uma pessoa que era desprezada pela sociedade, alguém excluído da vida social. No caso, era o publicano. A oração do fariseu foi presunçosa, foi preconceituosa. Ele se dizia melhor do que todas as demais criaturas. Mas a oração do publicano foi um sussurro, um pedido de socorro. E essa oração do publicano é que Jesus considerou como a oração eficaz. O publicano dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Era isso que o publicano falava. E essa oração, ela foi eficaz, segundo a parábola de Jesus. Jesus disse que o publicano saiu daquele momento justificado, aquele momento que foi de consolo para a vida dele. Jesus ensinou também muitas coisas sobre oração aos seus discípulos. A primeira coisa que Jesus tentou mostrar para os discípulos é que a oração é uma experiência pessoal com Deus. É você e Deus. Orar é uma relação entre você e Deus. Jesus valorizou a prática individual, feita de forma reservada, em solitude, que era diferente da prática dos fariseus, que preferiam as orações públicas. Mateus capítulo 6, verso 6, encontramos Jesus dizendo: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. E então seu pai que vê no secreto o recompensará. Jesus também ensinou a oração como uma prática de sinceridade. Jesus ensinou seus discípulos a se dirigirem a Deus de forma objetiva, de forma prática, sem lamúrias, sem repetições, sem insistências vãs. A oração deveria ser uma expressão da alma que busca a direção divina. Mateus 6,7 diz ainda: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Sim, os pagãos também oravam
oravam. Havia um costume das religiões de mistério de fazer suas preces em público. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos, diz Jesus. Jesus também ensinou a oração como uma vivência comunitária. Para Jesus, viver em paz e em harmonia com todos é mais importante do que a entrega de ofertas, de práticas rituais, de sacrifícios pessoais e até de orações públicas. Você viver bem com todo mundo é mais importante do que você passar uma noite inteira orando, orando, orando. Jesus ensinou aos discípulos que quando nós tivéssemos alguma coisa em falta com os nossos irmãos e irmãs, deveríamos deixar a nossa oferta no altar e ir lá se reconciliar com o nosso irmão, em Mateus 5:24. Jesus também ensinou que a oração é como um exercício de consciência, uma descoberta de quem nós somos. O modelo de oração que Jesus ensinou, que era o Pai Nosso, começa com o reconhecimento de que Deus é Pai de todo mundo. Ele é Pai nosso, meu, seu e de todos. Essa oração também diz que todos nós, todos os indivíduos, todas as pessoas são acolhidas por esse Pai amoroso. O Pai Nosso lembra que somos parte de um projeto maior e que Deus está interessado em abençoar a todos igualmente. Mateus 6, 9 e 13 encontramos essa oração e começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, o resto você já sabe. O ensino de Jesus sobre a oração tem a ver com a nossa jornada de vida no mundo, com aquilo que os discípulos enfrentariam e que nós também iríamos enfrentar. Em Lucas capítulo 18, verso 1, mostra como Jesus se empenhou em ensinar seus discípulos como deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele até conta a parábola do juiz iníquo, que de tanto ouvir a viúva coitada insistindo para que o juiz resolvesse o seu problema, ele vai lá e atende. Olha, se um juiz iníquo é capaz de fazer isso, imagine um pai amoroso. Basta pedir uma vez que Deus vai atender você. Os primeiros cristãos, os discípulos, aprenderam isso na prática e logo de início transformaram a oração numa prática permanente na vida comunitária da igreja. A Bíblia diz que eles permaneceram em oração. Lá no livro de Atos, vamos encontrar a narrativa de que eles estiveram unidos em oração até que fossem capacitados pelo Espírito Santo, que aconteceu no dia de Pentecostes. Atos 1,14 diz: todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Essa comunidade de fé que nasce em meio à oração, ela tinha o hábito de se reunir para orar em qualquer ocasião e compartilhavam suas orações uns com os outros, uns orando pelos outros. Atos 2,42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Era isso ser um cristão naquela época. Havia 4 marcas distintivas dessa oração praticada pelos discípulos de Jesus, quando então eles iniciam essa sua caminhada autônoma no mundo. A primeira marca dessa vida de oração que os discípulos praticaram era a intimidade com Deus. Exercício de oração era exercício de intimidade com Deus. Orar
é tomar parte da glória divina, é formar uma unidade com Deus, é entrar no universo do sagrado. Essa foi a ênfase que Jesus quis dar à oração sacerdotal como exemplo para os seus discípulos. Jesus, naquela oração, disse: Pai, eu dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Assim como eu oro e falo contigo, aceita a oração desses nossos queridos irmãos e irmãs. A segunda marca é a oração como capacitação pessoal. A gente, quando ora, a gente se prepara para os eventos futuros, para o cotidiano, para as situações da vida. Orar é estar sempre prevenido contra as ciladas do inimigo e os infortúnios da vida. Quem ora está mais preparado para enfrentar provas, enfrentar lutas e até mesmo suportar as perdas, mas também para experimentar a alegria, a euforia da vitória. Mateus 26, 41, Jesus diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A terceira marca desses nossos queridos discípulos de Jesus, lá do começo do cristianismo, era o fato de que a oração era desenvolvida na perspectiva do reino de Deus. Orar é assumir um compromisso com os valores do reino. Quando você ora, você está comprometido com a justiça, está comprometido com o amor, está comprometido com a paz. É desejar que os valores do reino sejam realidades vividas pela forma plena em toda a humanidade. É querer que a graça de Jesus encha os corações. Não é orar pela vingança de Deus sobre a vida das pessoas. Essa oração não funciona. Orar é desejar que a justiça de Deus, que o amor de Deus, que a paz de Deus, que a consagração, que a misericórdia, que o consolo, que a compaixão seja uma realidade na vida de todo mundo. Mateus 6,10, na oração do Pai Nosso, nós encontramos essa frase. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É um exercício dificílimo da gente praticar. Dizer que eu prefiro a vontade de Deus do que a minha vontade na vida de todas as pessoas. Mas há uma quarta marca, e essa marca tem a ver com a prática da missão. Orar é colocar a vida a serviço dos propósitos divinos. Quem ora está dizendo: estou aqui para te servir, estou aqui para fazer a tua vontade, estou aqui para atuar como mensageiro da tua bondade. Há um risco de quem ora. Eu me lembro do Oswald Smith no seu livrinho sobre missões. Ele disse: olha, o risco de orar por missões, sabe qual é? É você ser convocado para ocupar o lugar de quem está faltando no reino de Deus. Esse é o risco quando você ora pela igreja. Abençoa a minha igreja. E o Senhor vir a dizer: você é a resposta que eu tenho para a igreja. Levante-se, faça alguma coisa. Orar é colocar a vida inteira a serviço do reino de Deus. O maior risco que aquele que ora pela obra de Deus tem é saber que pode ser convocado pelo Senhor para estar à disposição dele para cumprir missão no mundo. Mateus 9, 37 e 38 diz para a gente orar por isso. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Para a gente concluir essa reflexão, pense no seguinte, meu irmão, minha irmã. A oração é a maior necessidade de quem se dispõe a seguir a Jesus.
Se você quer ter uma experiência profunda de Deus na sua vida, a oração precisa fazer parte dos seus hábitos diários, do seu costume. Não essa oração formal. Jesus não foi alguém formal na oração. Jesus não rezou. Jesus não tinha fórmulas prontas, frases de efeito. Ele era espontâneo na sua oração e ele ensinou os seus discípulos a fazerem isso. A oração desencadeia uma verdadeira revolução na vida de quem a experimenta de forma sincera e autêntica. Jesus tem o maior interesse que a gente ore, e ore cada vez mais. Por isso, ele prometeu na sua palavra: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus quer que a gente tenha uma vida de oração. O que falta para você começar a colocar em ordem a sua vida neste ano de 2026, para que você inclua na sua agenda os seus momentos de oração, os seus instantes de oração? O que falta para você organizar a sua vida? Eu quero convidar você a orar e a pedir a Deus para que lhe dê sabedoria, para que nunca falte no seu coração o desejo de buscar ao Senhor. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado por esta palavra neste primeiro domingo de 2026. E que o Senhor acrescente no coração de cada pessoa o desejo de buscar o Senhor, o desejo de estar na tua presença em oração, e que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos e irmãs, chegamos ao final dessa nossa mensagem de hoje. Quero compartilhar com vocês essa minha alegria de poder fazer mais uma caminhada com você para a glória do nosso Deus. Aos nossos irmãos e irmãs, durante essa semana nós vamos colocar no nosso grupo de mensagens como será a agenda do mês de janeiro. E durante esse mês de janeiro teremos um encontro presencial, quando vamos trocar ideias sobre a nossa caminhada no ano de 2026. Conto com você, conto com as suas orações. E eu sei que Deus tem grandes coisas preparadas para nós durante este ano. Deus o abençoe, Deus a abençoe. Um restinho de domingo de paz e de alegria na presença do Senhor e um feliz ano de 2026 para todas as famílias.